Salve, turma! Estamos começando aqui mais um encontro semanal do Empreendedores, o encontro do Clube Black, onde a gente recebe todas as semanas um dos participantes, um dos membros do nosso Clube Black, para a gente bater um papo sobre o seu case, sobre a sua especialidade, enfim, e aprender muito, né, com esses grandes empreendedores que fazem parte da nossa comunidade, o nosso Clube Black. Só para explicar aqui para vocês um pouquinho, o Clube Black do Empreendedores é um clube de networking e a gente está até procurando uma denominação, até vai ser boa que a nossa entrevistada aqui, a nossa speaker de hoje, entende muito sobre isso, sobre marcas, né? E a gente está procurando até uma denominação melhor para o que a gente faz, porque a gente não é só um clube de networking. Nós somos o primeiro clube de networking do Brasil que, além de promover conexões de altíssimo nível, também promove o negócio dos membros nesse nosso ecossistema, que envolve aqui o empreendedores.com.br, o administradores.com, o Café com a DM, todos esses nossos canais que estão plugados por aqui, que chegam a atingir mais de 30 milhões de pessoas por mês. Então, vai muito além de um clube de networking. A gente precisa criar, aí, me manda aqui sugestões de que categoria a gente está falando, o que a gente criou aqui com esse movimento que tem atraído grandes empresários, grandes empreendedores do Brasil inteiro, como é o caso da Lívia Silva. A Lívia, ela é advogada, ela faz parte da França e Leon Advogados, ela também é palestrante empreendedora jurídica com mais de 9 anos de experiência e, olha, uma fera expert em propriedade intelectual. E o tema do nosso encontro de hoje vai girar em cima dessa expertise aqui da Lívia, que é propriedade intelectual, inovação e proteção de marca, que são temas importantíssimos para todo e qualquer empreendedor, para toda e qualquer empresa. Então, assim, muitos empreendedores cometem o erro básico, né, de não atentarem com relação à sua propriedade intelectual, o registro da sua marca, enfim, e acabam, né? Recentemente a gente teve até um caso por aqui, Lívia, antes de te dar aqui as boas-vindas, mas já para ilustrar o que eu estou falando, aqui da Sodier Doces. É uma empreendedora fantástica, Cleusa Maria, criou esse negócio com muita dificuldade, né? A Sodier, que é um grande negócio, até internacional, já ultrapassou aqui as barreiras do Brasil, mas no começo do negócio não se chamava Sodier, se chamava Sensações Doces ou alguma coisa assim. E por conta de um registro de marca da Nestlé, daquele bombom Sensações, a Cleusa foi proibida de usar essa marca depois de já ter construído, enfim, né, esse negócio. E teve que trocar lá no meio do caminho, fazer um reposicionamento e tudo mais. Então, assim, grandes empreendedores, como é o caso da Cleusa Maria, que eu acabei de citar aqui, de grandes negócios, muitas vezes cometem esse erro básico, né, de não atentar ali com relação a registro de marca, propriedade intelectual e os temas que a gente vai debater aqui hoje. Lívia, seja muito bem-vinda ao nosso encontro semanal. É um prazer estar aqui com você, Leandro, conversar com todos os membros do clube. Realmente, o clube é muito mais do que um clube de network. Eu, né, tenho sido prova viva disso, a gente tem feito muitos negócios, tem aprendido demais com o grupo. E falar dessa área que é a minha vida é sempre um prazer, é muito gostoso. E você já iniciou um caso que eu sempre converso com os meus clientes. A Cleusa, ela fala em várias entrevistas que ela chegou a pensar em desistir quando ela passou por esse problema. Ela já tinha mais de 50 lojas vendidas quando ela teve a questão com a Nestlé. Ela tentou o registro da marca. E assim, acarreta não só um prejuízo de marca, mas assim, na vida mesmo, né? Acho que a Cleusa chegou a ter até uma deprê aí nesse tempo, porque imagina o perrengue que é você ter que fazer toda essa mudança. Não é só o custo financeiro, Leandro. O custo financeiro é imenso, infinitamente maior do que o investimento no registro da marca, mas é um custo emocional e é o principal, né? O medo da empresa. E agora, o que vai ser da sua empresa? Porque você constrói toda aquela identidade em cima da marca, mas tem outros ativos intelectuais, que eu sei que a gente vai conversar sobre eles depois, mas a marca é o principal, talvez. Toda empresa tem, pelo menos uma. Às vezes tem várias, né? Você tem várias marcas, que eu sei. E é verdade. Você constrói todo um trabalho em cima daquela marca e, de repente, você descobre que não pode usar. E aí é todo aquele impacto emocional, a incerteza, você ter que... Ela já tinha lojas franqueadas, né? Porque para você franquear um negócio, abrir uma franquia, você não necessariamente precisa ter a marca já registrada. É obrigatório ter o início do processo de registro. Um processo leva hoje uns 2 anos. Você iniciou e naquele meio do processo descobriu que
não pode ter aquela marca, porque já existia uma marca no mesmo segmento. E aí você tem que refazer tudo, já tinha vendido loja, tem que refazer fachada. Então, realmente, é um assunto muito importante que todo empreendedor, desde o início, deveria pensar, mas infelizmente essa não é a realidade brasileira, Leandro. Até começar Com aqui com uma certeza. estatística. Só, se Pode você me falar. permitir, ano passado foram quase 5 milhões de empresas abertas no Brasil e menos de 400 mil pedidos de registro de marca. Ou seja, é o Olha só. número de. Se você considerar que cada empresa tem uma marca, desconsiderando as empresas que têm mais marcas, o número é infinitamente menor de pedidos em relação ao número das empresas, muito em função do empresário, né? A gente tem a questão do empreendedorismo de necessidade no Brasil, que é muito pungente, né? Apesar das microempresas elas produzirem a maior parte seriam as maiores empregadoras no país, elas muitas vezes iniciam por empreendedorismo de necessidade e a marca fica de lado. Só que a marca ela faz parte do negócio. Ela tem que estar no planejamento desde o início. Ela não é um nome empresarial, né, Leandro? Então, o empresário vai lá, já tenho CNPJ, já abri minha conta nas mídias sociais, já tenho o domínio, tá tudo certo. Só que não. Isso sem É contar os verdade. outros ativos intelectuais, né? Isso a gente só pensando na marca. Perfeito, né? E você contou agora, por exemplo, né? Muita gente acha que é só pegar, por exemplo, um nome bonitinho, tipo no Instagram, ou enfim, uma rede social que está garantido. Vou dar aqui um caso nosso, né? Nossas marcas todas são registradas, então a gente presta muita atenção nisso. Já teve gente querendo, enfim, registrar nossa marca, tentar alguma coisa nesse sentido, nunca conseguiram, né? E também nós conseguimos tomar, não diria que é tomar a palavra, mas que era um direito nosso, por exemplo, nomes que, quando a gente cria uma marca, por exemplo, vou dar um exemplo, Café com ADM. A gente criou o Café com ADM, tipo assim, bem despretensioso lá atrás, né, quase 10 anos atrás, e começou, e aí o podcast começou a crescer, a gente só foi tentar de registrar a marca, sei lá, um tempo depois, 2 anos depois, não sei quanto tempo. Enquanto isso, as pessoas escutavam Café com a DM, porra, que marca legal e tal. Aí iam lá, pegavam o nome no Instagram, ou sei lá o que, Facebook e tudo mais. Pronto, quando a gente pegou o registro da marca, nós derrubamos esses perfis que estavam utilizando ali da nossa marca de forma indevida. Indevida não, porque a nossa marca não estava registrada, mas no momento que ela passou a ser registrada, né, então, assim, é um direito nosso, né, fazer essa reclamação aí pro Instagram, e eles fazem, e eles atendem, né? Tem um respeito muito grande ali pela propriedade intelectual das empresas. E por falar em propriedade, queria que você conceituasse aqui pra gente o que vem a ser, né? Quando a gente fala propriedade intelectual, o que vem a ser? A propriedade intelectual, ela é um instituto jurídico, né? Vou falar aqui, mas vou simplificar. Ela é uma forma de proteção de ativos que vem da nossa mente, do conhecimento humano, né? A gente até tem agora, em tempos de inteligência artificial, algumas discussões sobre isso, sobre a autoria, mas a gente fala de conhecimento humano. Então, quando a gente cria uma marca, quando a gente inventa um bem, um celular, que tem muita tecnologia embarcada, isso tudo vem do conhecimento humano. E o nosso direito, a nossa legislação, isso mundialmente falando, protegem esse conhecimento. Mas não é a ideia que está na cabeça não, tá, Leandro? É muito importante falar isso. Eu tive uma ideia maravilhosa, mirabolante, vou, assim, salvar o mundo. Mas eu não coloquei essa ideia na prática. E, de repente, daqui a pouco surge alguém executando aquela mesma ideia que você pensou, né? Porque as ideias estão aí. Sempre O surge. vento leva. Então, o que é verdade. protegido pela propriedade intelectual? É a materialização da ideia. Então, eu criei uma marca, eu vou gerar essa marca, eu vou colocar a marca num produto, eu estou materializando ela, mas ela precisa ser protegida. E para você ter essa proteção, você precisa do registro ou de uma divulgação, a depender do tipo de ativo intelectual. Ou quando a gente fala de segredo industrial, por exemplo, a gente tem que ter contratos, né, termos de confidencialidade assegurando aquele ativo. Então, para cada ativo tem um tipo de proteção e todos eles englobam ali dentro da propriedade intelectual. Os principais são a marca, as patentes, os direitos autorais. É a proteção do conhecimento humano e a geração de valor em cima disso, que é até um estímulo para o criador, né? Você sabe que você vai ter exclusividade, que você vai conseguir gerar um valor, não necessariamente monetário, às vezes tem um valor de reconhecimento, de publicidade, enfim. Mas, de alguma forma, a pessoa tem um benefício por aquela criação e por colocar aquela criação à disposição da humanidade.
Que legal. Aí você falou que é assim, só a ideia em si, ela não configura uma propriedade intelectual. E aí eu estou lembrando de um caso na hora que me veio à mente aqui, de um cara que eu conheci alguns anos atrás, e ele afirmava que ele era o criador do Google Earth, que antes do Google criar o Google Earth, quem criou, mas ele criou na cabeça dele. Mas é assim, segundo ele, ele até registrou, mas não é, ele não criou o Google Earth, a tecnologia, a programação e tal, tudo mais. Pode ter tido uma ideia, né, de fazer sei lá o que é o Google Earth, aqui um sistema de monitoramento global e tal, com mapas, isso e aquilo, mas, né, não chegou a colocar em prática, então não configura, né, uma propriedade intelectual. Sim, porque muitas vezes a gente tem uma ideia também e a gente não tem conhecimento para colocá-la em prática, né, Leandro? Então aí Uhum, a ideia veio, mas a gente não teve ferramentas suficientes para colocar em prática, ou motivação, ou enfim, deixou para com lá. certeza, né? E quem colocou essa ideia em prática, que empreendeu esforço para materializar essa ideia, para criar o algoritmo ali do Google Earth, todo o sistema para gerar aquela, né, aquelas imagens, enfim. A gente tem o caso famoso também do Spotify, até documentário, documentário não, uma série, né, sobre isso, e vários outros, né, empresas de tecnologia, a gente consegue citar essas pessoas que empreenderam esforços que elas sim merecem receber a proteção e, né, o retorno pelo trabalho que elas investiram. E até coisas simples, tá? Vou te dar a patente do escorredor de arroz, foi uma brasileira que inventou, por exemplo, né? Lá atrás. Então a gente pensa muito também, associa muito tecnologia a coisas mirabolantes, algoritmos, né? Mas às vezes coisas simples, tá? Eu registrei, posso falar por alto, claro, né? Fiz uma patente esses dias, era um tijolo, era uma inovação, uma fórmula nova para um tijolo, para um cliente. E, assim, perto de coisas que grandes indústrias elaboram, né? Farmacêutica, por exemplo, todo o desenvolvimento que existe, é uma tecnologia simples, mas que também tem muito valor para construção, enfim. Então, as pessoas pensam que, nossa, eu preciso criar uma coisa genial, e não necessariamente. Muito bom. Turma, nós temos aqui mais um participante hoje aqui no nosso bate-papo, que é o Sérgio Rodrigues, CEO da Lemobs. Ele também é membro aqui do Clube Black Empreendedores. Eu queria puxar aqui o Sérgio, está chegando aqui. Grande Sérgio, seja bem-vindo, Sérgio. Olá, Leandro. Olá, Lívia. Olá, membros. Prazer estar aqui com vocês. Legal. Ô Sérgio, conta pra gente aí como é que. Fala um pouquinho sobre a Lemobs, né, para a turma conhecer, e como é uma empresa de base tecnológica, eu queria que você comentasse como é que vocês lidam, né, com a questão da proteção das soluções que vocês desenvolvem internamente. Bom, a Lemobs, ela desenvolve softwares, né? Soluções principalmente para a área de educação. A gente é muito forte na parte de alimentação escolar para escolas públicas. Saúde, muito forte também na parte de saúde corporativa, educacional. E gestão de serviços públicos, né? Nós temos clientes tanto público quanto privados. E desde cedo, assim, a Lemobs nasceu num parque tecnológico, né? No Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nós tivemos a grata surpresa de receber um escritório de advocacia que falou na nossa primeira semana de incubação sobre propriedade intelectual. E aquilo salvou muitas preocupações futuras que tínhamos, né? E até demoramos a registrar algumas coisas, né? Hoje a Lemobs, ela estrutura a nossa área de proteção, diria que em três camadas, né? A jurídica, né? A tecnológica e a organizacional. No campo jurídico, naturalmente temos os registros de software, né? No INPI e também os registros de marca. Já deixamos de lançar determinado produto com o nome por já existir marca registrada. Apesar de haver a URL ali disponível, mas a marca estava registrada. Isso na área de software é muito comum. Às vezes você acha que a URL estando disponível, a marca também vai estar, o que não necessariamente é verdade. E fazemos todo o registro, né, também no registro BR da URL e todas nas mídias sociais, assim por diante. E ainda no campo jurídico, a gente mantém contratos de confidencialidade, né, os famosos NDAs ali com colaboradores e com parceiros em geral.
além de ter cláusulas ali específicas envolvendo cessões de direitos, eventualmente para consultores, né? É muito comum na área de software ter alguns consultores específicos cuja criação do método ou algum determinado algoritmo faça parte aí dos nossos direitos autorais. Do ponto de vista tecnológico, nós temos a certificação ISO 27001, que assegura aí que as nossas práticas de segurança de informação tenham padrões internacionais, então isso segue também uma boa organização. E, por fim, né, nessa camada que a gente cita, camada organizacional, tem uma série de processos e métodos ali de inovação para que esse ecossistema de governança aí das inovações, do desenvolvimento, tenha, sobretudo, versionamento, rastreabilidade, né, e políticas aí de propriedade intelectual. Muito bom. E Lívia, assim, pegando o caso aqui do Sérgio, como é que você diria que a propriedade intelectual ela se relaciona, né, e também é um componente importante no processo de inovação dentro das empresas? Na verdade, é a propriedade intelectual que garante esse estímulo à inovação, né? O Sérgio vai concordar comigo. A gente, às vezes, os clientes que investem, às vezes, numa tecnologia, ele sabe que ele vai ter um retorno sobre ela, né? E outra coisa, é a propriedade intelectual que vai garantir a exclusividade sobre essa tecnologia. E essa exclusividade é que garante a competitividade da empresa. Então, é extremamente relacionado à propriedade intelectual, tanto para empresas de tecnologia, quanto para empresas que não necessariamente são vinculadas tanto à tecnologia. Mas a empresa do Sérgio é o tripé, exatamente, é o organizacional, é o tecnológico e é o jurídico, né? A proteção jurídica, né? É exatamente isso que a gente faz dentro da gestão de ativos intelectuais. Toda essa visão global para poder gerir da melhor forma possível e garantir a competitividade da empresa. O Sérgio falou que também tem o público-alvo como administração pública, né? Tem gestão pública também é seu consumidor. Muitas vezes a gestão pública consegue contratar uma empresa sem precisar de um processo licitatório, porque aquela empresa tem um diferencial que outras não oferecem, né? Ou pode oferecer também, participar de um processo licitatório e isso ter algumas vantagens dentro do processo, porque aquela empresa garante soluções que outras empresas não garantem dentro da administração pública. E tudo isso por causa da inovação e do diferencial tecnológico. Perfeito. Eu ia perguntar agora, e aqui estender essa pergunta para vocês dois, que hoje em dia, muito do que a gente desenvolve em termos de processo, a gente pode até inovar, pode criar algo bastante inovador e tudo mais, mas é rapidamente copiado pelo mercado. Isso é também patenteável? Então, não sei, aqui eu estou pegando aqui, por exemplo, sei lá, uma linha de montagem, tá? Isso, lógico que não. Mas se eu crio algo muito inovador nessa minha linha de montagem, que me torna algo exclusivo, mas que é facilmente copiável, eu tenho como proteger esse processo? Leandro, tem, a depender do tipo de metodologia. Modelos de negócio não, elas não são patenteáveis, né? Os modelos de negócio não são patenteáveis. Mas metodologias de linha de montagem, às vezes sim, de sistemas de construção, sistemas de fabricação, eles sim são patenteáveis, a depender da área de aplicação e da forma e da novidade, da inventividade da aplicação industrial. Mas um modelo de negócio, não, a gente não consegue garantir exclusividade sobre um modelo de negócio específico. Aí o que vai garantir exclusividade de um modelo de negócio, por exemplo, a gente está pensando aqui no clube de networking do empreendedores, né? Você tem uma forma de fazer ali os negócios. Isso pode ser copiado? Talvez. Mas a forma de fazer, os agentes, né? Você já tem a marca protegida, você tem os contratos, tudo isso vai garantir ali a diferenciação no mercado do clube de networking do empreendedores. Perfeito, me respondeu assim a pergunta e aí também assim vem outros exemplos à mente. Por exemplo, né, a Netflix ela criou o streaming, né, de filmes e séries, mas isso não impediu que outros players viessem um pouco depois e copiassem exatamente o mesmo modelo, né? Seria interessante se eles pudessem ter... Mas o algoritmo não é igual. Sim. Para software isso é mais desafiador, né, Leandro? Exato. Uhum. Muito bem, turma, eu vou chamar mais uma participante aqui da nossa comunidade aqui, que é a Aline Riso. Vamos puxar a Aline aqui. Olá, boa tarde, Leandro, Lívia, Sérgio, membros. Seja bem-vinda, Aline. Olha Obrigada. Só, a Aline, ela
ela é neuroestrategista, né, de marketing, negócios, marca, performance, e ela lidera Aplica-se Inteligência em Marketing. Então, assim, também é um tema que está totalmente ligado, isso evidencia aqui para o nosso público, né, como o tema principal do nosso bate-papo, ele é crucial para toda e qualquer empresa. E aí eu queria aproveitar aqui a expertise da Aline para perguntar para você, Aline, na sua visão, o que diferencia uma marca forte, né, de uma marca que é apenas conhecida? Bom, na minha visão, a marca conhecida ela até pode ser lembrada, né? Mas a marca forte ela vai passar por ser sustentada. Há uma diferença, né, entre você ser lembrada e você ser sustentada, porque a gente não está falando apenas de visibilidade, né? A gente está falando de presença. Então, se a gente pegar grandes marcas que realmente são fortes no mercado, né, ela vai passar pelo registro de marca, que é o tema aqui central, porque não tem como você criar uma marca forte e não trazer o ativo, né, que às vezes acaba sendo até um ativo invisível, né, porque ele não é só jurídico, que é o registro de marca, ele vai passar pelo branding, porque o registro de marca está dentro dessa estratégia maior, né. É como se a marca conhecida ela ocupasse um espaço, mas a marca registrada ela fizesse de alguma forma o significado, né? Então, quando a gente tem uma marca forte, ela passa pela essência, né? Então, ela vai fazer essa estruturação, porque o brand vai ocupar isso, né? Então, como que essa essência vira um posicionamento? Né? Como eu não só apenas tenho um nome, né? Muitas vezes as pessoas acham que marca é logotipo, marca é nome, né? E não é. Né? Então, quando a gente acaba passando por todo esse processo, isso vai fortalecendo uma marca. Quando eu respeito a essência, quem é de fato a marca, quem é os atores que estão atrás dessa marca, e aí sim eu viro um posicionamento junto com o registro para ter essa proteção, que vai além do jurídico, né? Perfeito. E olha só, eu queria aproveitar, né, esse tema que enquanto a Aline estava falando, eu estava me lembrando de um caso nosso aqui que eu acho que ilustra bem. A gente criou Café com ADM lá atrás, né? Então foi em 2016. E criamos o Café com ADM, começa aquela coisa toda. Então os podcasts não eram tão populares como são hoje, né, no Brasil. Então, assim, a gente tirou vantagem, né, de ter sido assim, um dos primeiros entrantes, né, antes desse boom que a gente tem hoje de podcasts. E o Café com ADM se tornou bastante conhecido durante esse processo. Então, assim, antes não tinha nenhum café com... Hoje em dia você tem tudo, né? Café com alguma coisa, café com... E bacana, tal, né? Não que eu queira algum mérito por isso. Mas lá pelas tantas surgiu um podcast super conhecido, e aqui eu vou falar, ó, pessoal, estou falando até rindo aqui, porque eu não estou fazendo nenhuma alegação séria sobre isso, tá? Mas é o Café com Deus Pai. E eu olhava aquela marca, eu disse, eu já conheço essa marca, né? Café com Deus Pai. E eu olhava a marca e botava ela do lado da nossa, eu disse, é muito parecido, né? E nesses casos, assim, a gente encara só como uma inspiração, Lívia, ou existe realmente, assim, não sei, alguma possibilidade da marca reclamar ali aquele uso, talvez aquela tipologia utilizada, enfim, como é que a gente pode encarar isso? Dentro do direito eu vou falar a palavra que os clientes odeiam, depende. Olha só, mas vai depender assim do caso, mas pode sim haver uma proteção. A identidade visual no Brasil, ela não tem uma proteção específica. Ela tá ali dentro do conjunto que o marketing vai falar de marca, mas a gente consegue proteger como registro de marca uma imagem, né, um símbolo, um nome. A identidade visual é uma composição do todo, né? O estilo de letra, são as cores, né? É a vestimenta da marca. É o que fala, a doutrina americana fala de trade dress, né? Hoje, os nossos tribunais brasileiros já aceitam essa alegação e a gente consegue proteger, sim, identidades visuais se elas forem únicas, se elas realmente iniciaram no segmento. E veja, Leandro, é muito importante uma atuação ativa do titular daquela marca, daquela identidade visual, para ele estar sempre defendendo aquilo que ele criou, que era único, que foi original, que ele tirou do nada, porque senão existe uma coisa que a gente chama de diluição. Quando muita gente começa a usar e aquilo começa a diluir, vira um estilo do mercado, daquele... Vamos pensar aqui, produtos de limpeza multiuso, aquela garrafa azul, aquilo já virou um estilo dentro daquele mercado de atuação. E aí você perde aquela diferenciação inicial. Então, se desde o início você busca proteger,
Às vezes a gente tem que ter um comportamento um pouco beligerante para defender uma marca, mas é isso, né? É copiado o tempo todo. Mas se você consegue defender isso desde o início e mostrar que olha, é o único dentro do meu mercado de atuação, eu fui o primeiro, a gente consegue sim defender a identidade visual com base no trade dress. Aí é judicialmente que a gente faz. É claro, você já tem um logotipo registrado no INPI, né? O logotipo é a sua marca, né? Com a imagem. Então, a gente tem ali já um indício de como é a sua identidade visual. Mas essa questão da cópia de marcas infelizmente, hoje em dia é muito rápido mesmo. As pessoas copiam no estalar de dedos e com ferramentas de design à disposição das pessoas, elas acham normal fazer isso. Achei bonito, vou copiar. Não, mas assim, no caso do Café com Deus Pai, eu queria dizer assim que eu admiro o trabalho deles, eles têm um mérito muito grande, se tornaram o maior podcast do Brasil hoje, é o Café com Deus Pai. E assim, se eu souber só que a gente inspirou, né, o Café com Deus Pai a criar esse grande veículo, aí eu fico feliz. Sem querer puxar briga nenhuma. A linha da inspiração e da cópia ela é muito tênue, né? Então, isso vai depender, claro, do comportamento dos titulares. Não é uma concorrência para você, não é uma cópia direta. Então, tá tudo numa boa, né? Perfeito. Muito bem. E, Lívia, quais são os erros mais comuns que os empreendedores cometem? Porque, assim, uma coisa beleza, você se preocupar com o registro da sua marca, tal, tudo mais. Mas quando você faz isso, por exemplo, por conta própria, ou sem uma assessoria especializada, é muito comum a pessoa cometer erros nesse processo. Eu queria que você comentasse quais são os mais comuns. O principal, Leandro, que eu mais vejo aqui, é a pessoa iniciar um registro da marca sem ter verificado se aquela marca poderia ser registrada. O que é, Lívia, poder ser registrada? Existem alguns critérios. O principal já existe marca semelhante registrada antes, no mesmo segmento de atuação, que possa impedir o seu registro? Então, a pessoa já está usando a marca, inicia o processo e não verifica. Ou quando verifica, faz uma verificação superficial, porque eu não tenho conhecimento técnico. O INPI disponibiliza um sistema de busca gratuito, a pessoa consegue entrar no site do INPI e fazer uma busca, mas ele tem critérios de busca, e muitas vezes a pessoa vai lá, coloca no critério busca exata, não tem nenhuma marca igual, mas não é apenas a marca igual que impede o registro. Marcas semelhantes que sejam capazes de gerar confusão para o consumidor já são suficientes, e outros critérios legais também de proibição, de símbolos públicos, de símbolos que façam alusão a crime, vexatórios, enfim, a gente também não pode registrar marcas assim, marcas que geram uma sensação de mentira, né, que violam o princípio da veracidade, né, da verdade, também não podem ser registradas. Mas o principal critério é não existir marca anterior que impeça o uso daquela marca. E as pessoas, infelizmente, cometem esse erro, não pensar nisso ao construir a marca e não pensar nisso ao iniciar o processo de registro. Muito bem. Ô Sérgio, conta pra gente aqui na Lemobis, né, quais são os maiores desafios que vocês têm para conciliar a inovação contínua, né, com essa segurança da propriedade intelectual? Leandro, equilibrar essa velocidade, né, de desenvolver de uma startup com a maturidade que os processos de proteção exigem. Então, isso é sempre desafiador. A gente hoje sempre pensa que quando tem que desenvolver algo novo, e a gente inova diariamente, né? Com inteligência artificial, com feedback dos clientes, sejam integrações complexas. E agora, naturalmente, a gente precisa seguir um modelo, né? um padrão de um processo de segurança que visa isso que a Lívia e a Aline comentaram bastante, né, dos processos de proteção de outros cenários e também de governança interna, jurídica, né, conforme eu mencionei. Nós somos ISO 27001, então, e temos vários outros processos internos, além dos processos preconizados por grandes clientes que precisamos seguir. Então, eu diria que o maior desafio é equilibrar a vontade ali do técnico em fazer a coisa rápida e lançar logo dessa maturidade que o mercado
corporativo, né, e de proteção exigem. Perfeito, Sérgio. E agora, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, e que é uma coisa que aqui nós, particularmente, nunca nos preocupamos, tá? Que é com registro de marca internacional, né? Fazer um registro valendo para o mundo inteiro. Aí eu queria que você comentasse, Lívia, né? Como é que funciona esse processo, se vale a pena aqui a gente estando no Brasil e se preocupar com isso também, porque assim, a bem da verdade, né, o empreendedor brasileiro, ele está sempre de olho no caixa, né, tem que estar pelo menos, né, e muitas vezes a gente olha assim o investimento que, aqui vai ser não sei quantos $1.000, não sei nem quanto é, né, mas assim, aí a gente já se assusta e pensa, bom, isso não é tão necessário agora, vamos fazer mais na frente, empurra com a barriga ali, né, e deixa, enfim, para resolver qualquer problema depois. Mas o que a gente tem que atentar com relação a isso e como é que funciona, né, o registro também internacional? Hoje o registro internacional de marca, ele é interessante já para quem trabalha com produtos ou serviços sem fronteiras, né? A gente tem infoprodutores, artistas, que transcendem as fronteiras brasileiras. O fato de a gente já estar na internet hoje, a gente já ultrapassa essa barreira. Mas, por exemplo, o meu serviço jurídico, eu presto ele no Brasil, eu não presto ele em outros lugares, então eu não teria tanto problema. Mas infoprodutores, professores, né, pessoas que já estão produzindo conteúdo para a internet, artistas, moda, por exemplo, também são produtos que transcendem, são levados lá para fora, às vezes até sem controle do produtor, tecnologia, empresas que querem expandir, franquear, né? São empresas que já devem estar pensando, são casos que já devem estar planejando esse registro lá fora. E hoje, desde 2019, o Brasil aderiu ao Protocolo de Madrid. É um sistema que permite a gente fazer o registro internacional da marca, iniciando com um único protocolo aqui no Brasil, via INPI. Aqui no escritório, por exemplo, a gente faz esse trabalho, e é muito interessante, porque a gente, daqui do Brasil, então a pessoa contrata um profissional brasileiro, né, e outros profissionais ao longo do país, e sim, as taxas dos registros, elas são unificadas pela Organização Mundial de Propriedade Industrial, mas elas são em francos suíços, Leandro, elas não são nem em dólar, e nem em euros, são em francos suíços. Mas, como a pessoa já tem uma economia de não precisar contratar um profissional em cada país onde ela quer levar a marca. Hoje, por exemplo, um único pedido eu consigo fazer na União Europeia inteira. Então, a gente tem clientes de moda, uma academia de estudos na Suíça, por exemplo, a gente consegue levar a marca deles para lá, garantir a proteção da marca deles com uma burocracia bem menor, levando a marca para países árabes ou para a China, por exemplo, tem uma documentação, se você for registrar direto nos países, tem uma documentação, só o custo com a documentação é enorme. Via Protocolo de Madrid, a gente não precisa de nada disso, porque toda a análise documental já é feita aqui no Brasil pelo INPI. Então, os países designados, que são os países onde eu quero levar a marca, eu vou dizer, olha, eu quero levar para Portugal, eu quero levar para os Estados Unidos, eu quero levar para qualquer país que seja membro do Protocolo de Madrid. Se não for membro, a gente não consegue fazer esse registro via Brasil. Aí a gente tem que buscar diretamente no país. Mas se for membro do Protocolo de Madrid, e 80% do comércio mundial está no Protocolo de Madrid, a gente consegue fazer isso via Brasil. E é um pedido simplificado. A gente encaminha o pedido aqui para o INPI, ele vai encaminhar centralizado para a Organização Mundial de Propriedade Industrial, de Propriedade Intelectual, e a OMPI que vai distribuir para os países, e cada país vai analisar a marca. Mas a gente fez um único pedido aqui no Brasil. Isso simplifica, isso já é possível que o empresário já faça um planejamento, eu posso fazer designação posterior, então eu posso começar com um pedido em Portugal e nos Estados Unidos, e dentro daquele mesmo pedido, agora eu quero Alemanha, eu quero França, eu quero China, de acordo com o crescimento dessa marca. E é muito interessante um empreendedor que já tem essa visão, porque senão acontece o que aconteceu com o Burger King na Austrália, né, Leandro? Que não conseguiu entrar. Tudo bem que isso foi décadas atrás, e a marca Burger King na Austrália foi registrada por um imigrante americano. Ou seja, conhecia a marca nos Estados Unidos, provavelmente foi morar na Austrália e abriu um restaurante com o mesmo nome. E quando o Burger King foi operar na Austrália, porque o registro ele tem
Por uma questão de soberania nacional, ele tem validade no território nacional. Então, eu tenho que ter um registro em cada país onde eu atuo. O Protocolo de Madrid simplifica isso, porque eu faço esse pedido único indicando os países que eu quero registrar. Mas naquela época não tinha isso, e esse imigrante chegou lá, registrou. Quando a Burger King foi operar na Austrália, ele não conseguiu registrar a marca, registraram Hungry Jack, depois ainda brigou com o Hungry Jack, tentou voltar a ser Burger King, mas não conseguiu. Olha porque só. A marca já estava na mente das pessoas lá. Que legal. Não, e assim, esse case é emblemático, e tem outra briga aqui no Brasil também, eu não sei se já foi resolvida, mas que era do uso da marca iPhone, né, que se eu não me engano era da Gradiente, né, o registro, e não sei que fim levou essa briga aí. Judicial ainda não está resolvido não, Leandro. Enquanto Então, isso, iPhone a Apple tá vendendo, da Apple, tá vendendo. Mas, assim, se caso a justiça encare de outra forma, né, a gente vai ter que mudar o nome aí dos iPhones aqui no Brasil. Imagina. Muito bem. Turma, tem outro tema que eu acho importantíssimo a gente trazer aqui, que é o tema da inteligência artificial. Quando o Sérgio falou, né, que tem vários processos com inteligência artificial e tudo mais, aí eu fiquei com isso na cabeça. Hoje em dia, com a inteligência artificial, eu posso criar, entre aspas aqui, né, um logo para minha marca, eu posso criar, sei lá, uma música, um jingle, N coisas. E aí eu sou dono dessa criação, como é que é, né, em termos de propriedade intelectual? Eu posso me adonar de algo que a máquina criou e que, sei lá, de repente ela pode criar até para outra pessoa, né, a mesma coisa que ela fez para mim? Leandro, olha só, quando a gente fala de marca, não é um critério analisado para registrar uma marca, você só consegue a propriedade da marca com registro. Quando o INPI vai analisar, ela não analisa quem criou a marca. Ele está analisando o pedido, você fez o pedido em seu nome ou em nome de uma empresa, então ela não está analisando esse critério. Então, quando a gente usa a inteligência artificial para criar uma logomarca, até para criar um nome, né? Porque a gente tem pessoas que fazem um processo de naming também com a inteligência artificial, não existe em início um impedimento para você ter propriedade sobre aquilo, se a gente está falando de marca. Mas a gente tem um problema da exclusividade, porque é o que você acabou de falar isso no seu exemplo. Se a marca cria uma coisa para você, ela pode criar semelhante para outra pessoa. Ponto. Em relação à marca. Em relação a invenções artísticas, a gente fala de obras de arte, imagens, figuras, fotografias, música, né, que tem vários casos já na mídia em relação a isso. Hoje, o que a gente entende é que a música criada exclusivamente pela inteligência artificial, ela não tem uma autoria conhecida. Então, ela não seria da pessoa que criou o prompt, e demandaria, Leandro, uma prova de que você teve uma ingerência muito grande na criação daquela música. Hoje, pessoas já criam música com a inteligência artificial, música e harmonia, coloca à disposição e paga para ver. Se alguém falar assim, não, peraí, tem um trechinho dessa música aqui que é meu. Aí é briga judicial. E um outro ponto também, que é além do direito autoral, que é da parte artística, a gente tem as invenções. Aí sim já tem sido umas discussões aqui no Brasil, o próprio INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, onde a gente faz o registro das marcas, das patentes, já está abrindo discussão pública para analisar como que eles vão decidir casos em que a atuação da inteligência artificial naquela invenção foi essencial. Eles já estão disponibilizando informações dizendo que eles não vão aceitar invenções que sejam exclusivamente criadas por uma inteligência artificial. Eles aceitarão invenções que a inteligência artificial ela seja uma ferramenta, mas que haja uma participação substancial da inventividade humana. Resumindo, quem inventou foi a pessoa e ele utilizou uma inteligência artificial para aprimorar, para analisar dados, aí tudo bem. Mas a gente tem um caso Davos, mundialmente famoso. É uma inteligência artificial criada por um pesquisador chamado Stephen Taylor. Me perdoem se eu errei o nome dele, mas eu acho que é esse mesmo. Ele criou algumas inteligências artificiais diferentes, uma para a parte artística, e essa é uma inteligência artificial que ele alega que a própria inteligência artificial criou alguns objetos, algumas invenções, e ele tentou patentear essa invenção em vários países, tá? Não conseguiu.
porque a inteligência artificial ela viola um dos critérios da patenteabilidade de uma invenção, que é a atividade inventiva. Veja só, se eu preciso de uma atividade inventiva que já pressupõe uma atividade humana, utilizando a inteligência artificial, eu retiro esse critério de proteger esse ativo. Então, não tem sido aceito. E vai depender mesmo de cada caso, da prova da contribuição humana no caso, de que não houve, no caso, por exemplo, de música ou de obras de arte, não houve plágio, literatura também, livro, enfim. É caso a caso mesmo. Olha só. E isso tudo está transformando, né, o direito, a sociedade como um todo, né? A gente tem que se acostumar agora, né, com esse novo mundo. E eu vou aproveitar agora aqui para falar um pouquinho sobre branding, né, e chamar a Aline aqui para esse papo. Aline, o que você acha assim, que precisa caminhar junto com essa questão do registro de marca para a gente garantir, né, uma identidade que seja protegida e ao mesmo tempo coerente? É porque não adianta a gente também caminhar, né? Correr para fazer um registro, porque o registro é como se fosse um cadeado ali na porta, né? Então, eu vou ter exclusividade legal sobre aquilo. Mas se eu não estruturei, né? Que nem você trouxe a coerência, né, do branding junto. Se eu não fui coerente em entender, mas o que essa marca representa? Né? Muitas vezes a gente vai... às vezes eu pego alguns clientes que estão iniciando e a gente vai fazer perguntas simples, né, realmente de um briefing para trabalhar ali, tá, mas qual tentar traçar esse DNA e muitas vezes não tem. As pessoas não têm ali ainda, muitas vezes, as respostas. Então, para que seja, de fato, legal e, ao mesmo tempo, que a gente consiga construir algo coerente, para não ter que isso refazer em pouco tempo, que, se eu não me engano, ainda 10 anos, né, Lívia? Ali depois Validade você de 10 anos. Depois você pega o registro, né? Então, assim, porque se ela não tem uma clareza sobre, tá, mas o que representa essa marca? Né? Tem uma pergunta que eu adoro fazer, que é, se a sua marca fosse uma pessoa, quem que ela seria? A gente fala muito sobre persona como público, mas e a persona da tua marca? Né? Qual que é o tom de voz? Qual a narrativa dela? Então, a gente vem criando hoje um produto que é a identidade comunicativa. Então, a gente traz essa identidade comunicativa tanto do profissional em si, então a gente mapeia e cruza informações, como também da marca, porque senão eu vou correr para registrar algo que é só um desenho, ela não tem essência nenhuma naquilo. E todo esse trabalho em conjunto, né, essa estratégia que vai junto com esse guarda-chuva, que é o registro de marca, vai fazer com que isso faça sentido. Senão eu vou chegar para uma empresa, seja para fazer qualquer tipo de publicidade ou veiculação, e eu vou olhar para aquilo e eu não vou me sentir representada. Mas por quê? Porque não é só um desenho, eu tenho que conseguir transmitir aquilo que é a minha empresa como essência. Então, é isso que eu tento trazer um pouco, sabe? Um pouco de um marketing mais consciente, mais inteligente, que não é só uma fantasia, né? A gente traz conceitos por trás ali para a gente conseguir realmente ter uma definição de essencialismo, porque senão fica vazio, não é sustentável, né? Que bacana. Você falou agora, Aline, dessa questão da validade da marca, né, de 10 anos. E aí eu lembrei mais uma coisa agora que aconteceu aqui com a gente. No começo aqui do Administradores, né, quando eu fui registrar a marca, não sabia a quem recorrer, quem fazia esse tipo de serviço e tal. Aí falaram, eu fui no INPI e disseram, não, pegaram aqui, anotaram num cartãozinho ali para mim, fala com esse senhor aqui, que ele é despachante aqui do INPI, e ele resolve. E aí resolvi lá com esse despachante e tal. Mas aí passa esse tempo, 10 anos, você não lembra mais quem era a pessoa que você fez e tal, e não sei o quê. Aí, muita coisa muda, né? Aí estamos descobertos aqui no registro da marca, mas é um Deus nos acuda. Aí eu queria, assim, pegar esse caso pessoal nosso aqui, Lívia, para você falar assim, qual que é o cuidado, então, que a gente tem que ter, qual que é o processo, porque 10 anos, assim, passa voando, né, e você esquece que como registrou, quem foi, quem é o responsável, qual a classe e tal, um monte de coisa que a gente não tem nem ideia. E depois a gente foi descobrir que estava tudo registrado errado da nossa marca, né, nas classes erradas. Quando a gente registrou, não se tinha muito conhecimento da internet, né, então, onde é que é? O que é isso que vocês fazem e tal? Botaram lá numa classe que não tinha nada a ver, né, no fim das contas. O INPI, ele
pegando o gancho da classe, depois eu volto na validade, né? Ele Sim. separa as atividades em classes. É o KNAI do CNPJ lá, mas são classes, até uma classificação internacional, que é utilizada também nos países que são são vinculados à Organização Mundial de Propriedade Industrial. E essa classificação, ela separa, né, tem pré-especificada, mas eu posso especificar se eu entender que o meu serviço, o meu produto, porque a marca é o nome do produto ou do serviço, não é o nome da empresa, né? Tem essa, né? É o nome do produto ou do serviço. Então, o que é o meu serviço? É um site. Vou especificar, não está aqui pré-especificado, eu consigo especificar. E realmente, tem cliente que fica super perdido, e dentro do processo a gente faz essa especificação, e cada classe é um processo diferente, então você tem que acompanhar esse processo, tem essa validade, e eu falo que o processo, ele não é um fim em si mesmo. Se o cliente, ele tem que continuar, não é registrei e esqueci. Ele tem que continuar acompanhando a marca, monitorando concorrentes, porque aí a ferramenta realmente, o registro realmente se torna uma ferramenta para ele defender a marca dele. Sem o registro, ele não consegue nem defender. Mas também não adianta ter o registro e não defender, e deixar para lá. Né? Tem que ir acompanhando, e ao longo desses 10 anos, e no 10º ano, você tem que fazer o pedido de renovação, senão perde. A marca você pode renovar indefinidamente. Outros ativos, não. Mas a marca é um ativo que você consegue renovando indefinidamente. São de 10 anos. Quem tem um acompanhamento jurídico, já um jurídico dentro da empresa, ou já tem um contrato de monitoramento da marca, de acompanhamento da marca, consegue fazer esse acompanhamento corretamente. Se não, se eu estou sozinho, não sei quem registrou minha marca, não lembro a pessoa. Às vezes acontece, Leandro, de você contratar um profissional e o profissional não colocar nenhum nome dele ali como representante no processo, então a gente consegue achar. Acontece. Então, você precisa procurar ter meios de acompanhar, coloca no calendário, coloca numa agenda ali, deixa registrado que no 10º ano da marca, de validade da marca, você precisa pedir esse registro. Você acredita, Leandro, que eu recebi um cliente que veio aqui, eu acho que foi a espiritualidade, falou com ele. Ele, nossa, eu preciso ver como é que tá a minha marca. Era o último dia de renovar a marca dele, você acredita nisso? Nossa, olha aí. Se a gente tivesse muitas vezes tem alguém de olho, né, naquilo ali, esperando cair para poder registrar, né? Eu mesma fico de olho em várias marcas para os clientes meus. Pra gente, olha, tem uma marca aqui, vamos ficar de olho, porque quando chegar o momento a gente faz o pedido da sua. Acontece muito. Sim, muito bem. Lívia, eu queria te perguntar mais uma coisa para voltar aqui para o Sérgio, que é com relação a como é que a gente pode proteger um software, né, uma tecnologia que a gente desenvolve internamente, como no caso aqui da Lemobis, né, que desenvolve esses sistemas in-house, ali dentro de casa. Né? É legal essa pergunta, Leandro. Muitas vezes o cliente acha que vai patentear um software. Na verdade, não. O software, no Brasil, ele é protegido por uma lei específica e ele é equiparado a um direito autoral. Literalmente isso. Eles entendem o código-fonte, o algoritmo, como é protegível por direito autoral. É uma lei específica, mas aí eles determinam que o registro desse programa de computador, desse software, pode ser feito no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É um registro até bem simplificado. Nada mais é do que eu indicar para o NPI arquivos, eu vou criptografar esses arquivos, então eu não vou nem disponibilizar o meu código-fonte, não vou revelar meu código-fonte para ninguém. Eu vou criptografar esses arquivos com identidade visual do site, com código-fonte. Se tiver personagens, se eu criei um site ali, sei lá, lúdico, alguma coisa no universo da criança, posso colocar os personagens, tudo dentro desse pacote zipado. Vou criptografar esse pacote e eu vou informar para o NPI esse código hash. Vou preencher um formulário, tem algumas informações que eu tenho que preencher sobre o código-fonte, sobre a autoria, quem que é o titular, e aquilo ali vai te dar um certificado, vai garantir, olha, que naquela data, por aquela pessoa, o arquivo que é protegido por essa chave hash, por esse código hash, está registrado no NPI e isso garante autoria, anterioridade. O que é anterioridade? É a data do registro. Se aparecer alguma coisa depois, eu falo, não, olha, eu já tinha registro do meu código-fonte aqui. E aí, judicialmente, a gente vai revelar, vai mostrar, né? Mas eu já tenho a prova com esse registro, sem revelar código-fonte naquele momento, eu não estou dando o meu código-fonte para os concorrentes. Hoje em dia, até muitos programas com a inteligência artificial dentro dos códigos, é até difícil, porque ele vai se modificando, né? Eu vou registrar ali o essencial do meu site, ou do meu programa de computador, do meu aplicativo de celular, para demonstrar que
aquela ideia, aquela construção ali é minha. Perfeito. E Sérgio, você já teve algum problema nesse sentido com relação assim, a algo que vocês desenvolveram e que, sei lá, vazou, alguém copiou? Já teve algum caso assim, não? Felizmente não. Ninguém está imune a esse tipo de ameaça, né? Mas felizmente nunca tivemos esse contexto, né? A gente busca aqui trabalhar com contratos que alinhem cooperação e proteção, né? A ideia de compartilhar o mínimo necessário, ter cláusulas de confidencialidade que deixem bem claro o direito do autor, controle de versionamento é muito importante, existem várias soluções e softwares que permitem compartilhar códigos entre os desenvolvedores de maneira segmentada para indicar rastreabilidade a cada subida de versão, como a gente costuma indicar, né? Então, assim, tudo isso para ter essa capacidade de compartilhar e desenvolver, né? Como a Lívia comentou bem, hoje existem muitas ferramentas, né, que inclusive colocam softwares públicos na internet, então códigos assim, e com inteligência artificial é cada vez mais comum que os desenvolvedores subam algoritmos para saber se aquilo dali está certo, se está errado, se dá para desenvolver. Então tem os seus desafios. A gente, como empresa de tecnologia, busca criar essas inovações, né, preservando aí o nosso capital intelectual e sustentando, né, o nosso diferencial competitivo, porque faz bastante diferença ter um registro, uma exclusividade e estar sempre atualizando à medida que as inovações sejam criadas. Legal, Sérgio. Queria até te indicar um grande escritório aí, se vocês estiverem precisando, que é o França e Leão, aqui, advogados, eles são excelentes aí no assunto. Muito bem. Lívia, eu queria só mais uma curiosidade de super leigo aqui no assunto. Você falou alguma coisa de personagens, e aí me veio à mente aqui, agora esses casos que a Disney, por exemplo, tem perdido ali já caducou o direito sobre alguns personagens, até sobre o próprio Mickey Mouse ali, que é o símbolo da Disney. Como é que é no Brasil com relação a isso, né? E também qual que é a relação disso, da propriedade intelectual? Por exemplo, eu tenho um personagem que é minha propriedade intelectual e também a relação disso com direitos autorais. Eu não sei como é que isso se relaciona, porque muitas vezes eu crio uma obra simplesmente ali, aí tem os personagens e tal, tudo mais, registro essa obra lá que não tem nada a ver com o INPI, né? Lá na Biblioteca Nacional, mas assim, isso se cruza de alguma forma ou não? Cruza sim. Muitas vezes o cliente ele tem vários ativos em um, ou ele tem vários ativos em vários e não sabe, né? O universo literário ele é muito rico, audiovisual também, né? Hoje em dia você pode criar um personagem sem ser escrito, mas ser um audiovisual. E esse personagem ele tem proteção pelo direito autoral. É a primeira proteção, dependendo do que você for lançar, né? A Disney se garante muito disso. Dizem que a lei dos direitos autorais foi modificada nos Estados Unidos para ampliar o tempo de proteção para proteger a Disney, teoria da conspiração, mas realmente a primeira versão do Mickey que já está em domínio público, do Ursinho Pooh também já está em domínio público. E a partir desse momento as pessoas podem utilizar da forma como lhe convém, comercialmente. Antes disso, não. Eu só posso utilizar com a autorização do criador. E a Disney, ela faz uma coisa muito legal. Além de proteger os personagens dela, além da garantia do direito autoral, e o direito autoral não precisa de registro específico. O registro ele é uma prova de autoria, mas eu não preciso dele para ter a propriedade daquele direito. A marca, pelo contrário, eu preciso ter esse registro. Então, eu posso registrar esse personagem como marca. A Disney faz isso em todos os personagens dela, as silhuetas, as fotos. Os personagens se tornam símbolos marcários e são registrados como marca nos Estados Unidos e em todos os países onde a Disney opera. E ela é uma das empresas assim, que utiliza a inteligência artificial para identificar onde estão sendo plagiados os seus conteúdos para poder defender os seus ativos. E, além disso, se eu vou criar um boneco, alguma coisa nesse sentido, eu também posso proteger por desenho industrial, que é também um ativo que a gente não falou aqui ainda, mas que protege formas ornamentais de produtos. Design de carro, um sapato, uma bolsa,
a forma ornamental do produto que possa ser reproduzida industrialmente. Então, eu também posso proteger um personagem, vou criar um brinquedo, um boneco em cima dele, aquela forma do personagem eu também posso proteger por desenho industrial. E se conecta. Então, é sempre uma análise, o cliente chega, a gente vai analisar, olha, me conta, o que você faz? É sua marca? Onde você utiliza a sua marca? Eu criei uma história infantil. Eu já fiz um personagem, tenho um outro personagem, estou criando um brinquedo, estou criando um livro, tudo isso se conecta, são ativos diferentes, que vão gerar valor para aquele negócio. E no Brasil, a gente tem uma lei de direitos autorais, funciona bem semelhante do que nos Estados Unidos, nosso tempo de proteção aqui para programa de computador é 50 anos e para direitos autorais em geral, Leandro, eu vou cometer um chute aqui, eu não estou lembrando, 75 anos, se eu não me engano. Eu não tenho certeza absoluta. E eu vou proteger esse período, ele começa a contar da morte do criador. Então, ao longo da vida do criador, aquela criação é dele. A partir do momento que ele falece, aquela criação tem um tempo de proteção para os herdeiros, enfim, receberem também direitos autorais sobre aquela propriedade, e depois ele cai em domínio público. Perfeito. Turma, estamos aqui com um aprendizado aqui hoje riquíssimo, né, sobre esse tema, mas já estamos nos aproximando aqui do final. Eu queria que vocês deixassem agora, pessoal, fazer diferente aqui nesse nosso encontro de hoje, né, essas palavras de despedida. Eu queria que vocês contasse um pouquinho aqui do negócio de vocês, assim, só explicasse para o público, né? Deixasse rede social, site, para o pessoal poder entrar em contato com vocês, que eu acho interessante a gente aproveitar esse espaço para a turma conhecer mais ainda, né, sobre vocês, que são membros aqui do Empreendedores. Então, acho muito legal que mais pessoas possam conhecer o trabalho de vocês. Começando aí, vamos começar aqui para a Aline, aqui, que faz um tempinho já que não fala. Fala aí, Aline. Bom, hoje a Aplica-se, ela já está há 8 anos no mercado. A gente faz a nossa missão de trazer essa visão de entender de pessoas, né? Então, muito antes de qualquer operacionalização, que hoje com as IAs é o que a gente mais tem, a gente vê essa forma de entender o ser humano. Então, a gente entende o ser humano, entende as estratégias, neurociência, e a gente faz uma ciência do marketing, na verdade, né? Então, é isso que a gente faz para tentar entregar algo realmente, de fato, que é coerente com aquilo que é a essência, de uma forma filosófica ali, que a gente estava falando do tema, né? Como se o registro fosse ali a parte da segurança, né, ali total, e o brand, o marketing em volta, como se fosse a alma da marca, né? Então, se a gente não traz alma para o negócio, fica invisível. Eu tenho o meu perfil pessoal no Instagram, onde eu também trago assuntos, falo com empreendedores, que é o Instagram li.riso, com 2 S, e também tem o da empresa, que é com Aplica-se, com K, ponto marketing também, e o site aplica-se.com.br. Perfeito, Aline. Obrigado pela participação hoje. Sérgio e a Lemobs, conta. Valeu. Conta aí, Sérgio. Não, maravilha. Bom, a Lemobs, ela é uma empresa de base tecnológica, né? Nós desenvolvemos soluções em software para as áreas de saúde, alimentação escolar e educação, e também gestão de serviços públicos. E nossas redes sociais é fácil, né? lemobs.tech. E nós estamos muito felizes aqui de estar podendo compartilhar esse conhecimento e aprender bastante, né? Eu acho que o que é mais relevante aqui é a gente destacar que tudo quanto é solução, invenção, a propriedade intelectual acaba sendo um ativo estratégico, né? E nós que desenvolvemos SaaS, que são softwares como serviço, precisamos sempre demonstrar que inovação e segurança devem caminhar juntos, né? Então, gostaria de agradecer aqui também a participação e o convite. Valeu demais, Sérgio. E Lívia, você que foi a nossa speaker aqui do dia, que trouxe tanto conhecimento, né, e tirou tantas dúvidas aqui pra gente, conta um pouquinho mais aí da França e Leon e como é que a gente pode se conectar. Nós somos um escritório especializado em propriedade intelectual, um escritório familiar. Nós estamos sediados aqui no Sul Fluminense, na cidade de Barra Mansa, no interior do Rio, mas a gente atende empresas do país inteiro, inclusive do exterior, e
vocês podem encontrar no Instagram Franca, é o França sem cedilha, Eleon. Ou se não, eu também tenho um perfil pessoal no Instagram, profissional, porque eu também sou professora, mentoro outros profissionais na área, liviafsilva.adv. E eu adoro me conectar com outros profissionais, é sempre uma oportunidade incrível aqui no grupo de conversar com vocês e aprender, porque eu lido com empresários todos os dias, então estar com vocês é aprendizado. E é repertório para eu trazer para os meus clientes também, né, claro. Que bacana. Pois obrigado também, Lívia. O encontro dessa semana aí foi fenomenal. E falando mais uma vez aqui para quem está nos assistindo ou ouvindo hoje, todas as semanas a gente tem um bate-papo aqui com os membros do Empreendedores. Você que está nos assistindo, ouvindo, pode fazer parte. Entra no empreendedores.com.br, tem lá um botãozinho, enfim, para você ter mais informações sobre como que você pode ingressar aqui na... É isso aí, a gente está procurando uma denominação, não é apenas um clube de network, mas vamos chamar o nosso clube, tá, por enquanto. E para aprender muito, fazer networking de verdade, que é baseado... A minha crença de networking não é aquela coisa de trocar cartão de visita, enfim, ir para um evento, nada disso. A minha crença de networking é construir relacionamentos de verdade, relacionamentos baseados na afinidade de valores, nas sinergias de negócios, e aí sim a gente constrói um relacionamento, e a partir daí, se houver, né, sentido, fazer negócio ou não, ou indicar essa pessoa para outras pessoas. Então, assim, esse movimento que a gente tem cultivado aqui no Empreendedores tem sido muito nesse sentido, né? Então a gente vai se aproximando, vai conhecendo cada um e as coisas vão se desdobrando, a gente apresenta para um, apresenta para outro, né? Então tem sido algo assim que hoje em dia eu dedico aqui dentro do meu tempo, né, que eu divido aqui para os negócios, eu tenho ficado acho que uns 15% no administradores e o resto do tempo totalmente aqui imerso no Empreendedores, fazendo as conexões, entrando em contato com cada um para gerar valor, enfim. Então, para mim tem sido uma jornada assim fantástica, né? E conhecer vocês, aprender com vocês e poder ter essa convivência tem sido um privilégio muito grande. Então, eu queria agradecer mais uma vez e convidar quem tiver interesse, só entrar em empreendedores.com.br. Beleza, turma? Semana que vem temos mais um papo por aqui. Então, aguardamos vocês na próxima semana em mais um episódio, mais um encontro semanal do empreendedores.com.br, o networking que te leva às melhores salas. Valeu, pessoal!